eu tenho cabelo um pouco abaixo do ombro, meus cabelos são castanhos escuros, os meus olhos também são castanhos escuros. Eu estou vestindo um vestido azul com alguns detalhes. Eu estou esperando um neném. A minha pele, ela é morena clara. Eu estou usando um relógio na mão esquerda, pulseiras e anéis também na mão direita. E atrás de mim tem uma parede e eu estou ao lado do professor Júlio de matemática. Olá galera, eu sou o professor Júlio de matemática. Eu tenho cabelo loiro, tô com um topete, usando óculos com aba branca, tô com uma blusa polo azul escuro e com um relógio no pulso esquerdo. Olá pessoal, vamos a mais um vídeo do 8º ano. O vídeo de hoje é o vídeo 4 e o assunto é conjunto dos números reais e a reta numérica. Então, vamos ver quem são números reais. Chamamos de números reais o conjunto de elementos representado pela letra maiúscula R. Quem está incluído nesse conjunto? Bom, os números naturais, 0, 1, 2, 3, os números inteiros, né, de menos 3, menos 2, menos 1, 0, os números racionais, que são aqueles números que podem ser representados na forma de fração em que o denominador é diferente de 0. E quem são os números racionais? São os decimais finitos e os decimais infinitos periódicos. Só para lembrar também que são esses daí, né? Os decimais finitos e os decimais infinitos periódicos. E os números irracionais, que são quem? Os decimais infinitos e não periódicos. Então, todos esses números aí são números reais. Então, agora, vamos retomar aquele diagrama que foi representado em vídeo anterior e vamos ver como, então, fica o conjunto dos reais. Então, a gente tem o conjunto dos números naturais, que está contido dentro do conjunto dos números inteiros. E aí o conjunto dos naturais e o conjunto dos números inteiros estão contidos dentro do conjunto dos números racionais. Bom, lembrando que o conjunto dos racionais são aqueles formados pelos decimais exatos e pelos números decimais infinitos periódicos. Bom, mas a gente também tem os números decimais infinitos não periódicos. Quem é o conjunto dos números decimais infinitos e não periódicos? São o conjunto dos números irracionais. E aí a gente tem que o conjunto dos números reais vai ser quem? Vai ser o conjunto dos números racionais, união com o conjunto dos números irracionais. Esse é o conjunto dos números reais. Vai ser esse aqui, né? União com o conjunto dos números irracionais. Muito bem. Então, agora a gente vai ordenar os números reais. Bom, dada a quantidade de números reais, podemos ordená-los de forma crescente ou decrescente. Lembre que o número real é racional ou irracional. O número real não pode ser ao mesmo tempo racional e irracional. Ele é racional ou irracional. Então, para comparar, a gente precisa escrever na forma decimal. Como assim? Vamos ver. Comece separando primeiro os números negativos, depois verifica a parte inteira de cada um deles, a parte que fica à esquerda da vírgula, e por último a gente compara as casas decimais de mesma ordem após a vírgula. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Então, pessoal, a gente tem esses números aí, olha, 0,3, raiz de 7, menos 6 quintos, menos raiz de 2 e 15 quartos. Então, vamos ver. Olha, 0,3 é a mesma coisa que 0,3.
porque a gente vai trabalhar com duas casas decimais depois da vírgula. Raiz de 7. Raiz de 7, se vocês fizerem lá na calculadorazinha de vocês, vocês vão encontrar que é aproximadamente 2,64, 57, 51, 311 e por aí adiante. Como a gente está trabalhando com duas casas depois da vírgula, isso é aproximadamente 2,64. Menos 6 quintos. Como é que a gente transforma menos 6 quintos para o número decimal? A gente pode dividir, né? Fazer divisão de menos 6 dividido para 5. Então, isso dá menos 1,2. Aí, olha, repare que depois da vírgula aqui, só está com uma casinha decimal. Então, a gente acrescenta o zero só para ficar com duas casas decimais depois da vírgula. Menos raiz de 2. Menos raiz de 2 vai ser aproximadamente menos 1,41, 42, 3, 56, 2 e assim por diante. Então, de novo, eu só vou aproximar isso aqui para menos 1,41, ou seja, aproximei para um número que tem duas casas decimais depois da vírgula. 15 sobre 4, ou seja, se eu pegar 15 e dividir para 4, eu tenho 3,75. E aí aqui do lado eu coloquei a calculadora. Como que a gente ia fazer na calculadora? Reparem, olha, raiz de 7, justamente, né, deu isso aqui. Agora reparem que lá também a raiz de 7, ó, terminou em 7,5. Por quê? Porque acabou? Não, porque a calculadora, o limite dela é esse. Mas se você, de repente, mudar de calculadora, você vai ter mais casas decimais. E elas são infinitas, é porque a calculadora vai mostrar até um certo valor. Olha, então a gente fez menos a raiz de 2. Se vocês sentirem alguma dúvida, vocês podem dar uma pausa aqui no vídeo e fazer também na calculadora de vocês. Bom, então aqui também a gente viu na calculadora, né, como que é cada um desses. E aí a ordem crescente é o quê? Do menor para o maior. Então a gente pega aqui os negativos, né? Menos 1,41 vai ser menor que menos 1,20, que é menor que 0,30, que é menor que 2,64, que é menor que 3,75.